feito a transferência, vamos agora colocar a água, a qual podemos utilizar a proveta como auxílio. Então, 50 ml. E vamos, então, misturar com a solução de padrão primário, que é o cloreto de sódio. Então, aqui eu tenho a solução de padrão primário a ser usada para determinar a concentração do nitrato de prata. Professor, o que a gente vai utilizar para indicar o ponto final? Nós já sabemos que a gente está trabalhando com a volumetria de precipitação. Então, vai ocorrer a formação de um precipitado. Se eu tenho cloreto de sódio no Erlenmeyer e nitrato de prata na bureta, ao adicionar nitrato de prata ao cloreto de sódio, vai ocorrer uma reação, formando o quê? Um precipitado branco. Que precipitado é esse? Cloreto de sódio. Cloreto de... Não, vamos voltar. Vai formar um precipitado branco. Que precipitado é esse? Cloreto de prata. Mais o quê? Nitrato de sódio. Então, eu vou ter a formação de nitrato de sódio e cloreto de prata. Como o cloreto de prata precipita, é um precipitado estável, nós vamos verificar a formação desse precipitado durante a titulação. No momento em que todo o cloreto precipitar com a prata, eu passo a ter um excesso de nitrato de prata na solução, ou seja, no Erlenmeyer. Nesse momento, eu tenho que encontrar uma forma para detectar esse ponto. Para isso, nós vamos utilizar um indicador que vai ser o cromato de potássio. Esse cromato de potássio vai ser adicionado no Erlenmeyer. Como é que ele vai indicar o ponto final? Quando eu alcançar o ponto final dessa titulação, eu terei um excesso de nitrato de prata. Essa prata que está em excesso, ela vai reagir com o cromato, formando um precipitado vermelho de cromato de prata. Então, nesse momento, eu verifico a formação do precipitado de cromato de prata, indicando o ponto final dessa titulação. Ou seja, todo o cloreto precipitou com a prata, e agora a prata excedente, que está em excesso, passa a precipitar com o cromato, formando o cromato de prata, indicando o ponto final dessa titulação. Professor, existe algum problema nessa titulação? Sim. O grande problema é o ajuste do pH no meio. Por quê? Se eu estiver trabalhando em um pH muito baixo, ou seja, com um meio muito ácido, vai ocorrer a formação do ácido crômico. Então, eu vou perder o meu indicador. Ao invés do indicador estar em solução para reagir com a prata, ele vai formar ácido crômico. E se o pH da solução estiver muito elevado, acima de 12, eu vou ter um outro problema. A prata, ao ser adicionada em excesso, vai formar óxido de prata. E essa prata, ao invés de reagir com o cromato, ela vai estar formando esse óxido de prata. Consequentemente, eu precisaria adicionar um excesso de prata para reagir com o cromato. Então, nesse caso, nós precisamos ajustar o pH do meio, entre 4 e 9. O ajuste desse pH ele é feito utilizando carbonato de cálcio. Quanto de carbonato de cálcio eu adiciono no Erlenmeyer para ajustar o pH? Aproximadamente 0,05 gramas. Eu preciso utilizar uma balança analítica? Eu tenho tanta precisão nessa massa? Não, não precisa. A gente vai utilizar uma quantidade pequena de carbonato. Então, eu pego uma espátula, coloco uma quantidade pequena de carbonato de cálcio, adiciono no Erlenmeyer, vou homogeneizar essa solução. Dessa forma, eu garanto que o pH está na faixa necessária para a determinação da concentração do nitrato de prata, indicando o ponto final com a reação do cromato com a prata em excesso. Então, a gente verifica que o carbonato de cálcio ele não é tão solúvel, tá? Então, a gente verifica essa coloração, né, essa solução um pouco turva. Vamos começar a adicionar o nitrato de prata até o ponto final dessa titulação. Voltei a adicionar o cromato de potássio, né?
Então, nós já adicionamos o carbonato de cálcio, vamos agora adicionar o nosso indicador, que é o cromato de potássio. Então, 2 gotas de cromato de potássio é suficiente. Então, a gente verifica que o cromato ele é amarelo. Quando ele reagir com a prata, vai formar um precipitado vermelho. Então, vamos começar a adicionar o nitrato de prata nessa solução.